Meu nome é Aline Porto, sou formada em Letras, sou especialista em Educação Especial e Educação Inclusiva e também em Língua de Sinais, iniciando os meus estudos agora no mestrado. Trabalho na educação de surdos há 14 anos. Serei eu a professora a ministrar a disciplina para vocês, Libras, Língua Brasileira de Sinais, mas nesse primeiro momento faremos um recorte histórico e nos textos que vocês terão acesso vai fundamentar ainda mais essa nossa discussão. Por que essa língua hoje ela é regulamentada? O que nós temos no Brasil, assim, não há um registro a data, o dia exato do surgimento da língua de sinais, mas o que ficou de recursos até que está no Instituto Nacional de Educação dos Surdos é de que as línguas de sinais, a origem dela parte dentro dos mosteiros, com o voto do silêncio. Quando esses monges eles saem para esse processo de evangelização, eles começam a disseminar esses gestos metódicos, esses sinais. Então, é a partir daí que começa o surgimento da língua de sinais. Mas o registro oficial da língua vem também com o Abade Lepê. O Abade Lepê, ele cria uma classe de alunos surdos e começa a disseminar esses sinais metódicos, esses gestos. Mas e no Brasil? Como é que surge isso no Brasil? No Brasil, no Segundo Império, em 1857, vem para cá um educador francês surdo chamado Ernest Rouet. Ele veio por influência do Abade Lepê, então vem para o Brasil para a fundação do INES, que antigamente chamava Instituto Nacional de Surdos Mudos, hoje intitulado Instituto Nacional de Educação de Surdos. Então, Rouet vem para o Brasil e se tem a criação deste instituto, onde surdos de todo o Brasil, eles iam estudar no instituto e começaram então a disseminar esses sinais. E esses surdos, quando eles estavam de férias, voltavam para as suas cidades de origem e começou a disseminar essa, então, língua de sinais. Mas foi a partir dos estudos da ASL, a língua de sinais americana, em 1960, que um pesquisador americano começou a pesquisar a estrutura desta língua. E no Brasil, a partir de um grupo de linguistas, Ronice Miller, Lália Fernandes, Lucinda Ferreira de Brito, elas conseguiram fundamentar toda a base linguística da língua de sinais. Logo, no dia 24 de abril de 2002, é que Libras tem o seu reconhecimento de língua. E a partir do decreto de 2005, que é do dia 22 de dezembro de 2005, que é o decreto 5626, que vem a regulamentação da lei e onde vem explicar toda a formação do professor, a prioridade dos surdos nos cursos. Enfim, Libras não é uma linguagem de sinais, e sim língua brasileira de sinais. Mas que na história, até esse reconhecimento hoje, os surdos passaram por algumas filosofias. Veja, os primeiros educadores que surgiram foram os surdos e era a língua de sinais que era a língua de prestígio. Isso no século XVIII. Na metade do século XIX, em 1880, veio um congresso de Milão. Mas o que foi esse congresso de Milão? O congresso de Milão, ele foi um congresso para decidir qual era a melhor educação para os surdos. E o único surdo que estava no congresso de Milão, ele não pôde votar. Então ficou instituído o oralismo. O que é o oralismo? O oralismo é uma filosofia educacional que prevê o quê? Que o surdo não deve usar gesto, não deve usar nenhum tipo de comunicação gestual, e sim a oralidade.
O oralismo representa para o surdo um retrocesso linguístico, porque foi tirado dessa comunidade um direito de língua. Logo, os surdos eles eram copistas dos ouvintes. Com todo esse desenvolvimento da fala pelo surdo, é que surge uma filosofia, que é a segunda filosofia, que é a comunicação total, que a gente diz o sinal da comunicação total, através de uma professora, a Ivete Vasconcelos. Ela traz para o Brasil essa filosofia. Mas o que é que prezava a comunicação total? A comunicação total, ela prezava a comunicação. Todos os recursos linguísticos possíveis para que o surdo conversasse. Logo, oralidade, gesto, imagem. E é da comunicação total que surge o bilinguismo, que é a filosofia atual. É o que traz um embasamento da educação dos surdos. Mas o que seria esse bilinguismo? Eu estou aqui falando com vocês de uma série de fatores, mas para que vocês entendam a construção dessa língua que é oriunda de uma comunidade não falante, não ouvinte. Às vezes a gente vê os surdos na rua só conversando, mexendo os dedinhos, e a gente fica pensando, mas o que será que eles estão conversando? Por que eles... Isso é uma comunicação alternativa? É porque eles não falam, logo eles desenvolveram esse mecanismo de mexer com as mãos? E a gente não tem ciência que a língua de sinais, ela tem sim uma estrutura linguística, que ela tem toda a estrutura fonética, fonológica, semântica, a sintaxe, a pragmática. Ela tem toda uma estrutura linguística que não é igual à minha língua. Eu, ouvinte, a minha língua mãe é a língua portuguesa. No caso do surdo, ele não está ouvindo, não está falando, mas o indivíduo ele precisa comunicar. Qual o recurso que essa criança vai ter? Os gestos, as mãos. E isso se dá de forma natural. Por essa razão, a perspectiva da filosofia da educação bilíngue para o surdo é o quê? Libras seria a L1, é a língua materna, e a L2 é a língua portuguesa na sua escrita. Não mais a obrigatoriedade de produzir a fala. É nessa perspectiva de educação bilíngue que os surdos hoje têm lutado, e há um movimento nacional dos surdos pelo direito de uma escola bilíngue. Quando eles dizem um lema, que é uma frase dita muito por surdos, é: nada sobre nós sem nós. Porque em Milão, eles não tiveram direito de escolha linguística. E hoje Libras está regulamentada. As escolas estão se preparando para receber esse aluno surdo. Os professores estão sendo capacitados em língua de sinais para compreender o que esse aluno traz, porque o aluno tem uma outra língua. Libras, ele vem com uma regulamentação através de um decreto, que é o decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, e no artigo diz que Libras constitui-se-á disciplina curricular obrigatória em todos os cursos de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia. Por essa razão, Libras hoje faz parte do núcleo comum das universidades e nas graduações. Por que isso? A perspectiva que o Brasil também faz parte de uma perspectiva mundial de inclusão. Os alunos que são surdos, qual é a língua de acesso para que esse professor, a língua seja acessível para ele? A língua de sinais. Por essa razão, os professores hoje eles precisam aprender e ter conhecimento da língua que uma comunidade não ouvinte, não falante utiliza. Logo aqui no Brasil, Libras. Porque a surdez não está atrelada à mudez. Por essa razão eu vou ficar sempre falando para vocês aqui do surdo, não do surdo mudo, porque isso constitui um erro social. E durante a nossa disciplina a gente vai estar sempre conversando um pouco a questão da língua, como é que se processa, por que é diferente da língua portuguesa. Não tem artigo, não tem preposição, o tempo verbal não sofre flexão. Nós vamos estar aprendendo e também aprendendo gestos. É importante que a gente que tem um aluno surdo saiba ter uma comunicação no mínimo básica com esse aluno.
se apresentar, ter essa relação, porque o tradutor e o intérprete ele não vai dar essa garantia para o surdo. É importante sim que o professor também tenha conhecimento de Libras. Na próxima aula nós vamos começar a falar então desta língua com mais propriedade. Nós vamos aprender alguns sinais, vocês vão reproduzir isso e nós vamos dialogar em Libras. Então até o nosso próximo encontro.